E eu quero dar continuidade àquilo que nós estamos compartilhando nas últimas semanas. O tema da mensagem desta noite é Desentulhando os Poços dos Relacionamentos. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de João, capítulo de número 7, versos 37 e 38, que é o texto básico ou base desta ministração. João, Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 e 38. João 7, 37 e 38. Esse texto nos diz o seguinte: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu já fiz aqui, por mais de uma vez, a pesquisa de quantos creem em Jesus, e o resultado dessa pesquisa foi sempre a totalidade dos presentes, e eu não vou fazer nesta noite, porque eu já sei o resultado. Todos creem em Jesus. Eu acho que não existe ninguém entre nós aqui nesta noite que não creia em Jesus. Por isso, potencialmente, todos nós temos sobre nós esta promessa. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu fiz, desde a primeira vez que apresentei-lhes esse texto, esse tema, algumas semanas atrás, a seguinte pergunta: por que os rios de água viva muitas vezes não fluem do nosso interior? Foi quando Deus nos dirigiu ao texto lá de Gênesis, capítulo de número 26, que eu não vou ler com vocês nesta noite novamente, porque já fizemos isso algumas vezes, mas você pode ler em casa, Gênesis, capítulo de número 26, que conta a história de Isaac. Isaac, ao longo da sua vida, ele tem uma prática de desentulhar poços. A água é uma coisa indispensável à vida. E sem ela, os seres humanos não subsistem. E a Bíblia diz que o Velho Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias, vem com um propósito de nos apresentar no sentido figurado aquilo que haveria de acontecer conosco. Aquilo que Deus cumpriria no Novo Testamento, de uma forma espiritual, de Mateus a Apocalipse. Então eu não tenho dúvida, e vocês podem pesquisar, e vocês vão encontrar referências que unem esses dois textos de uma forma muito concreta. E a promessa de que do interior de cada um de nós fluiriam rios de água viva, ele está relacionado à obra que Jesus veio realizar na vida de todo ser humano. Transformar-nos em fontes de bênçãos, fontes de vida, fontes de alegria, fontes de contentamento. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas estão amargas, estão tristes, aborrecidas. Muitas vezes as pessoas estão com águas sujas fluindo do seu interior. E quando nós nos debruçamos sobre este tema e passamos a pesquisar na própria Bíblia o porquê de tudo isso, nós encontramos tantas vezes respostas. No entanto, é necessário que cada um de nós interiorize este desafio de verdade tornar-se uma fonte de água viva. Não só porque Jesus disse, mas porque este é o maior desafio que nós podemos receber da parte de Deus. Sermos uma bênção
para as pessoas que estão à nossa volta, dentro de casa, nos relacionamentos, nos negócios, dentro da igreja, aonde quer que estejamos. Jesus nos chama de outras coisas também, além de fontes de água viva. Ele fala que nós somos o sal da terra. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele diz tantas outras coisas para afirmar em nós uma nova identidade que nos é dada através da sua obra realizada na cruz do Calvário. Mas o fato simplesmente de frequentarmos uma igreja, de fazermos parte de um grupo, não é suficiente. É necessário que cada um de nós creia e permita que esta crença transforme a nossa vida. E transforme não em qualquer coisa, mas transforme naquilo que a palavra diz que nós somos. E a partir daí, a nossa vida ganha maior relevância. Nós podemos marcar o tempo em que vivemos. Eu fico imaginando tantas pessoas que ao longo da sua história creram nisso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não importa qual seja a nossa classe social, não importa quais sejam as nossas posses, não importa o quão instruídos possamos ser, se nós cremos nas verdades de Deus, elas promovem uma revolução em nossa vida e através da nossa vida. Pelo que eu quero convidar todos nesta noite a crerem naquilo que vamos estar compartilhando. Na semana passada nós falávamos aqui a respeito de desentulhar os poços, tendo um coração limpo para com Deus. E nesta noite nós vamos falar a respeito de desentulhar poços nos relacionamentos. Se tem uma coisa que traz entulho para o coração humano, são os relacionamentos. Mas o cristianismo tem como síntese, ou como base principal, ou como finalidade principal, tratar dos relacionamentos. O cristianismo é essencialmente marcado pelos relacionamentos. O primeiro mandamento do cristianismo é: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento, e Jesus diz isso semelhantemente a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Posteriormente, Jesus faz uma alteração deste mandamento e diz: amarás o teu próximo como eu vos amei. E eu penso que estamos aqui diante de dois grandes desafios da nossa vida. Mas o que nós talvez não saibamos é que quando Jesus estabelece esses dois mandamentos, ele não tinha em vista senão nos abençoar. Eu não sei se vocês perceberam, agora há pouco ao desafiar a todos a consagrarem comigo seus dízimos e ofertas, eu usei aqui uma expressão, eu usei aqui uma definição para os dízimos e ofertas. E falei: esta foi a maneira que Deus criou para nos prosperar. E o amor nos relacionamentos foi a maneira que Deus criou para nos abençoar e para guardar a nossa vida. Nós somos sempre levados, por causa do coração com o que nascemos, sem Deus, apartados de Deus, afastados de Deus e dos seus valores e princípios. Nós achamos que quando Deus dá um mandamento, Ele está querendo abençoar ou favorecer o outro. Quando Ele manda trazer o dízimo ou oferta, Ele está querendo prosperar a obra, a igreja, a sua obra. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do dinheiro de nenhum de nós. Ele poderia simplesmente abrir janelas nos céus e derramar sobre a sua obra, sobre a sua igreja, toda a provisão que ela necessitasse. Mas Ele não faz isso. Ele manda eu e você trazermos. Por quê? Porque Ele quer abrir janelas nos céus, mas quer derramar bênçãos sobre a nossa vida e não sobre a instituição. E no que diz respeito
a amar a Deus e amar ao semelhante, o propósito é o mesmo, é nos proteger, é nos guardar, é fazer de nós, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E esses rios de água viva são eminentemente marcados por sentimentos ou por manifestações da graça e do amor de Deus através de nossa vida. E o que acontece? Muitas vezes nós somos seletivos. Deste eu gosto, deste eu não gosto. Esse eu amo, esse eu odeio. Aquele eu quero ajudar, aquele se eu puder eu passo com o carro em cima dele. E assim nós somos. Só que Deus diz: ore pelos seus inimigos. Abençoe aqueles que te perseguem. E aí começa a ficar mais estreita a coisa. E se nós não fazemos isso, nós estamos tornando esse rio de água viva, rio de água suja, rio de água podre, rio de água contaminada, rio que vai com certeza produzir ruína e desgraça aonde quer que nós estejamos. E aprouve a Deus nesses dias produzir no meio da sua igreja um processo de restauração e cura. Por quê, pastor? Para que a água viva volte a brotar do nosso interior. Muitas vezes nós temos que espremer determinadas feridas para que possam ser curadas. E nesta noite eu não pretendo fazer isso, mas eu sei que o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tem um propósito: curar cada um de nós. Não há um de nós sequer que ao longo da sua vida não tenha acolhido em seu coração sentimentos destrutivos em relação a outras pessoas e que fermentaram a nossa própria vida. Muitas vezes quando falamos em perdão, quando falamos em amor, vem pessoas na nossa mente: eu amo tanto essa pessoa, aquela pessoa eu perdoei, mas de repente parece-nos que vem uma figura, fala esse não. E ali está a questão, ali está a raiz, o porquê de muitas vezes o nosso coração não ser esta fonte de água viva. Uma ocasião, uma jovem senhora veio me procurar e ela estava prestes a viajar para o Nordeste brasileiro para encontrar o seu pai, depois de muitos anos sem vê-lo. E ela veio me contar a história da sua infância e da forma com que ela e toda a sua família foi por ele violentada emocionalmente, ao ponto do pai muitas vezes chegar em casa, a mãe e os seus filhinhos ainda muito pequenos ao redor da mesa esperando o pai para a refeição. O pai olhava para a refeição, depois de ter esbravejado algumas palavras, tomava a ponta da toalha em suas mãos e levantava, jogando tudo no chão, antes dos filhos se alimentarem. E por diversas vezes ele fez isso. E aquilo marcou a infância daquela, que agora era uma jovem senhora. E ela falava com lágrimas nos olhos: pastor, mas o que eu vou dizer para o meu pai? Ele já está velho, talvez seja a última oportunidade de vê-lo. Eu falei para ela: você vai lá e peça perdão a ele. Ela tomou um choque na hora, porque ela poderia esperar ouvir qualquer outra coisa menos aquilo. E quando eu expliquei para ela que o perdão era a única forma de libertá-la daquele cativeiro, e que eu não estava dizendo aquilo para beneficiar seu pai em primeiro lugar, mas para trazer benefícios que somente esta atitude poderiam trazer para a vida dela, e para, como diz as Escrituras, amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu pai. Ela entendeu e fez exatamente aquilo que eu havia compartilhado com ela. Não preciso nem dizer os efeitos que isso trouxe.
E eu creio que essa vida foi não só liberta, mas ganhou um novo sentido. Mas o que chama a minha atenção é que talvez essa seja a realidade da maior parte de nós. Cada um de nós tem uma história triste, cada um de nós tem marcas profundas, cada um de nós tem amarguras que trazem seu coração, e muitas vezes tratamos essas amarguras como verdadeiros bichinhos de estimação, que queremos todos os dias acariciar, acalentar, alimentar, para justificar tantas misérias que nos seguem. E de fato, as misérias nos seguem, porque nós acalentamos, guardamos, nutrimos esse tipo de sentimento. Mas Deus diz que à medida que nós perdoamos, nós recebemos perdão. Como nos ensinou Jesus na mais célebre de todas as suas orações, conhecida até os dias de hoje como o Pai Nosso, Ele diz: perdoa as minhas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E desta maneira, a única maneira de alcançar a limpeza daquilo que obstrui o fluir das águas vivas é através de uma atitude prática, que se não é tomada, coloca a nossa vida em risco. Quando eu pensava nestas coisas, veio à minha mente o texto lá de Gênesis, capítulo de número 4, quando dois moços se apresentam diante de Deus, um deles chamado Abel e o outro chamado Caim, e depois de terem apresentado as suas ofertas diante de Deus, Deus não se agradou da oferta de Caim. Porém, da oferta de Abel, seu irmão, Deus se agradou, e aquilo trouxe uma ira profunda no coração de Caim contra o seu irmão Abel. E dias depois ele convida o seu irmão para dar uma volta com ele no campo, e pega uma rocha e esmaga a cabeça do seu irmão, o matando. Deus chega a Caim e pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Quando Caim, irado, responde a Deus: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E Deus responde: o sangue do teu irmão clama desde a terra contra ti. E aí Deus começa a narrar uma série de consequências que se dão sobre a vida daquele moço, por ter ele matado o seu irmão. No livro de Isaías, capítulo de número 59, verso 3, nós encontramos a declaração de que muitas vezes as nossas mãos estão sujas do sangue das pessoas a quem matamos. E a nossa língua, gravada através das declarações que fazemos contra aqueles que odiamos. E nós somos iludidos pelo inimigo, pelo diabo, que agindo desta maneira, estamos de alguma forma penalizando aquelas pessoas. Estamos de alguma forma nos vingando dela. Estamos de alguma forma dando a elas a paga por aquilo que elas fizeram contra nós. Quando na realidade isso é uma mentira, é um engano. Porque se estamos em Cristo, se cremos em Cristo, temos sobre nós promessas muito superiores as que se resumem a uma simples vingança. E temos sobre nós promessas maravilhosas que vão muito além de qualquer benefício que uma simples vingança poderia nos trazer. E quando munidos não só desta informação, mas da fé na palavra, somos capazes de dizer não ao nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, e somos capazes de crer na palavra de Deus, um milagre acontece. Nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de abençoar orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. E como fruto desta atitude, rios de água viva fluem do nosso interior.
E não existe outra maneira de limpar, de manter limpo, de manter puro, de manter desobstruído, senão através de uma atitude que nasce do nosso coração, de liberar algo que só nós podemos fazer. Sabia que ninguém pode arrancar do seu coração a amargura, a mágoa, o ressentimento que você tem, se você não permitir, se eu não permitir? Nós sabemos que Deus morreu pelas transgressões de todos nós. Deus se fez homem, e como homem, se deixou crucificar, para que todos fossem perdoados. E o mais ofendido, que foi Deus, pagou pelo nosso pecado. E nós muitas vezes somos convencidos pelo nosso amigo da onça, pelo diabo, de que temos que reter sentimentos, ainda que eles venham impedir-nos de conhecer as promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu quero ler um texto das Escrituras com vocês. A Bíblia traz uma série de doutrinas no Novo Testamento, e eu quero ler pelo menos duas passagens, e a primeira delas, Filipenses, capítulo de número 2, que faz parte da doutrina dos apóstolos, carta de Paulo, o apóstolo, a Filipenses, no capítulo de número 2. Olha o que diz aqui. Se há alguma exortação em Cristo, Filipenses 2:1. Se há alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. E agora a parte mais difícil. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso não é um ponto final, vírgula. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós tomamos uma atitude que vai de encontro à vontade, ao propósito de Deus, o que ocorre no momento seguinte é que Deus produz algo novo em nossa vida. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Este convite é para todos, para todos. Convite de beber da água que Ele oferece é para cada um de nós, sem nenhum tipo de restrição. A única
condição que ele coloca é ter sede. Se você tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê, pastor? Sede de justiça, sede de paz, sede de alegria, sede de amor. Sede da justiça que a gente tanto espera. Venha a mim e beba. Mas tem um segundo detalhe que ele apresenta depois e diz: mas quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que significa crer em Jesus? Crer em Jesus é crer na doutrina que ele veio implantar nesta terra a partir do perdão de todos os nossos pecados. Porque isso é fato. Você poderia aqui, hoje, munido de um papel e de um lápis em suas mãos, escrever todos os seus pecados, que você lembra, que você não lembra, que você crê que cometeu ou que acha que foi compelido a cometer. E no momento seguinte, eu poderia dar a você uma borracha e dizer a você: agora você pode apagar todos eles, porque foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele apagou todos eles. O próprio Deus lá no livro de Gálatas diz: para com as tuas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu creio sinceramente nessas verdades. Essas verdades transformaram um dia a minha vida. Um dia essas verdades mudaram a minha maneira de ser, de pensar, de agir, de tratar as pessoas. Essa verdade me possibilitou constituir uma família, liderar uma igreja, abençoar vidas. Mas eu sei que todos os dias Satanás tenta entulhar o poço para que a água viva não flua. Todos os dias da minha vida ele tenta entulhar o poço para que a água viva pare de fluir, colocando pessoas no nosso caminho que muitas vezes vêm para nos roubar a paz, vêm ao nosso caminho para tentar roubar a nossa alegria, vêm no nosso caminho para tentar tantas coisas contra nós. Mas o Senhor, todos os dias, nos lembra desta verdade: ame como eu vos amei. Assim como você perdoar, você será perdoado. Perdoe como eu perdoei. Sirva como eu servi. Porque Ele fez isso por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores, transgressores, inimigos dEle. Ele não levou em conta nenhuma das nossas iniquidades. Ele não levou em conta nenhuma das palavras que haviam saído da nossa boca. Ele não levou em conta a nossa arrogância, a nossa presunção. Ele simplesmente se entregou por nós. Ele simplesmente morreu em nosso lugar. Ele simplesmente assumiu o peso do nosso pecado. E o nosso inimigo, Satanás, nos tentando produzir em nós uma reação que se insurge contra toda esta realidade. Tenta plantar de volta o ódio no coração de cada um de nós. O sentimento de vítimas. E eu fiz uma pregação alguns anos atrás, ela está na internet, eu acho que até hoje, chamado de vítima à testemunha. Porque no reino de Deus não existe uma vítima sequer. Porque a palavra de Deus diz: e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. As vítimas foram exterminadas instantaneamente naquele momento. Eu deixei de ser vítima e passei a ser uma testemunha de Jesus. E aqueles que continuam sendo vítimas, talvez precisem nesta noite beber da água que Ele oferece. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E à medida que Satanás avança neste intento, ele vai roubando não só a nossa alegria, a nossa paz,
nos tornando um poço de água suja, de água amarga, mas ele vai, de alguma forma, apagando a obra que Jesus um dia realizou na nossa vida. Por isso a urgência na limpeza dos poços. Por isso a urgência em olharmos para dentro do nosso coração e tomarmos uma atitude voluntária de decidir crer na palavra e dar um passo de fé, ainda que não sintamos, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Limpar o poço não é um sentimento, é uma decisão. A cada 3 a 6 meses é recomendável mandar lavar as caixas d'água dos lares. Eu sei que ninguém faz isso, faz a cada 3 a 6 anos. A hora que a torneira começa a sair água suja, fala, alguma coisa tem de errado. Tem alguma coisa morta dentro dessa caixa d'água. E assim a gente faz com a nossa vida também. A gente sabe que a água não está limpa. Mas vai deixando, vai deixando. Alguém vem e fala para a gente, você não está bem. Mas vai deixando. Você está adoecendo, mas vai deixando. Você está tratando mal as pessoas, mas vai deixando. Até a hora que o Espírito Santo nos constrange. E é justamente isso que eu clamo a Deus que Ele faça nesta noite. Porque é Ele quem faz essa obra. Ontem aconteceu um fato, lá no Japão. Um fato que acontece todos os dias. Aliás, um fato que no Japão acontece 70 vezes por dia, todos os dias. Ontem no Japão, um homem, dentro de um trem, abre uma garrafa com líquido, joga na sua cabeça e ateia fogo. Ele morreu queimado diante das pessoas que estavam naquele vagão. E estava veiculado, que todos os dias no Japão, 70 pessoas se suicidam. E uma coisa que me chamava a atenção, é que, aliás, 2 coisas. A primeira delas diz que por causa da solidão, as pessoas se suicidam. Eu já fui no Japão, e tem lugar que você não consegue andar na rua, de tanta gente que tem. Você é levado com a massa, você tem que andar assim. Eles vão para lá, você vai junto, vem para cá, você vai junto. Não tem mais aonde pôr gente. Você consegue imaginar a incoerência? Um lugar onde não tem mais aonde pôr gente e as pessoas se suicidam por solidão. Isso não é um absurdo, gente? Um lugar que tem 500 quilômetros de largura, 2.500 quilômetros de comprimento, 2/3 disso é água ou montanha, ou seja, sobra 1/3 só disso, apinhado de gente, e as pessoas se suicidam por solidão. A segunda coisa que me chamou a atenção, essa matéria dizia que, por eles não conhecerem o cristianismo, aonde o suicídio é pecado, eles não têm temor de se matarem. Por não conhecerem o cristianismo, aonde o suicídio é pecado, eles não têm temor de se matarem. Aplicando aqui essas 2 realidades, à nossa realidade. Nós, como seres humanos, todos os dias, estamos cercados de muitas pessoas. E nós estamos em todo tempo apresentando os sintomas de como nós estamos interiormente, a partir do que sai da nossa boca. A palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. E a boca é semelhante a este fluir de águas, que podem ser águas doces, águas limpas, águas sujas, águas amargas, águas podres. Só que muitas vezes nós não temos a sensibilidade
nem para perceber de como nós estamos, e nem tampouco para perceber que aquilo que está acontecendo com a pessoa que está ao nosso lado não é natural. E aí nós muitas vezes reagimos mal, e falamos, você falou isso para mim, agora eu vou falar pior para você. Agora eu vou destruir você. Mas a pessoa está enferma, a pessoa está doente, e nós não temos clareza de que nós temos o antídoto, nós temos o remédio, nós somos o remédio muitas vezes. Mas porque também temos poços entulhados, porque aquelas reações nos remetem a pensamentos, a sentimentos que nunca foram tratados, que nunca foram expostos. Nós descobrimos que talvez esta patologia também esteja dentro de cada um de nós, quando Deus nesses dias tem nos convidado a receber cura, a limpar os poços. E muitas vezes nós, como pastores, temos a incumbência de sentar com ovelhas do rebanho, e às vezes numa conversa, nós vemos pessoas sendo curadas diante dos nossos olhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós não precisamos esperar até que se torne tão evidente, tão evidente, tão evidente a enfermidade, que vamos ter que chamar o pastor, que vamos ter que chamar alguém de fora. Nós podemos todos os dias dar esta manutenção. E às vezes eu tenho conversado com gente que eu sei que não anda bem, e algumas são enfáticas em dizer, isso eu não faço, este eu não perdoo, esta situação eu não vou resolver. O convencimento trazido pelo diabo é tão grande, que cauterizou a própria mente, impedindo-nos de enxergar, de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas nesta noite, ao orar com vocês aqui neste lugar, eu quero clamar, para que antes de mais nada, o Espírito Santo de Deus faça essa obra em nossa vida. Porque senão, nós corremos dois riscos. Primeiro, de estarmos com as mãos sujas, como diz Isaías 59, verso 3. De pessoas que todos os dias nós matamos no nosso coração e com a nossa boca. E em segundo, nós corremos o risco de vivermos sozinhos no meio da multidão. Como aquele senhor de 70 anos que ontem ateou fogo no próprio corpo. E eu ficava pensando, por que alguém que quer se matar, não vai num canto, não vai no meio de uma floresta, não se tranca dentro de casa e não põe fogo em si mesmo ali? Quando o Espírito Santo respondeu ao meu coração, dizendo que aquilo é um alerta, para que as pessoas vejam o efeito que o inimigo tem produzido, porque ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de voltar atrás, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de ser curado, ainda há tempo de fluir nas águas vivas que o Senhor diz que nós fluiríamos. Mas algo precisa acontecer no nosso coração, nós precisamos de verdade nos arrepender. Na sexta-feira eu estava vindo de São Paulo para cá de carro, e alguém me deu alguma notícia em relação a uma determinada pessoa, falou, eu vou me vingar dessa pessoa, eu vou abençoá-la, eu vou orar por ela, eu vou vê-la convertida. E quando eu falei, vou me vingar, a pessoa que estava do meu lado estalou o olho, falou, pastor, vai se vingar? Eu falei, vou, já me vinguei de muitas pessoas, e vou me vingar de mais uma. A vingança que nós temos não é contra carne ou sangue, mas contra o inimigo que se chama Satanás. E a maior vingança que nós podemos ter contra ele é amar aqueles que nos perseguem e orar pelos nossos inimigos. E desta maneira, não só o diabo é desentronizado de nossa vida, dos nossos sentimentos, mas o poço de água viva continua, volta a fluir do nosso interior.
eu quero junto com você nesta noite, ao encerrar, antes mesmo de tomarmos a ceia, antes de fazermos qualquer outra coisa, eu quero orar junto com vocês. E a coisa é tão séria, mas tão séria, que a palavra de Deus diz assim: se você for entregar a tua oferta no altar, e você se lembrar que alguém tem uma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu inimigo, e depois volta e entrega a tua oferta. Até o próprio relacionamento com Deus, até as ofertas que trazemos diante dEle, ganham um outro significado, quando o nosso coração está livre, está limpo. Mas cabe a cada um de nós se autoavaliar. Eu não tenho a capacidade de mudar o coração de ninguém, mas está presente neste lugar aquele que pode fazer isso, aquele que pode nos levar à compreensão destas verdades, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro no início desse processo que nós estamos tratando de algumas enfermidades na minha casa. Um dia eu estava sentado aqui do lado onde o Jamil está sentado, e eu comecei a ficar muito angustiado com aquela situação que nós estávamos vivendo, tanto eu quanto minha esposa, doentes, e eu comecei a chorar. E quando eu estava chorando, Deus trouxe ao meu coração o texto de Mateus 10, 28. E ele diz assim: não temam o que pode matar o corpo, temam antes aquilo que depois de ter matado o corpo, pode lançar o corpo e a alma no inferno, que é o pecado. Muitas vezes nós ficamos assombrados quando alguém está doente, com uma enfermidade incurável, com alguma coisa de difícil solução. E Deus falou: isso não é nada. A questão maior está no pecado que tantas vezes enche o coração de cada um de nós. Porque esse pode matar o corpo. E pode, depois de ter matado o corpo, lançar o corpo e a alma no inferno. Mas não é isso que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus não criou o inferno para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Para nós Ele criou um reino. O reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. E é neste reino que eu convido você a viver. E se você tem hoje algo que está impedindo o seu acesso à presença, ao trono da graça de Deus, porque o poço está entulhado, já não flui mais água viva, eu quero convidar você a uma reflexão. Eu quero convidar você a uma tomada de posição. Eu conheci gente que era muito alegre, muito feliz. Eu conheci gente que do seu interior fluía muita água viva. E ao longo da vida foi permitindo que o poço fosse entulhado. E de repente já não tinha o mesmo brilho nos olhos, já não tinha a mesma alegria no falar. Porque permitiu. E eu quero hoje aqui, junto com você, assumir a responsabilidade, porque muitas vezes falamos pouco sobre este assunto, ou não falamos tantas vezes quanto deveríamos ter falado, mas o que importa é o que Deus está fazendo hoje. E Deus hoje quer fazer essa obra em nosso coração, para que pensamentos maus deixem de povoar nossa mente e voltemos a ter alegria na presença do Senhor, voltemos a ter alegria na comunhão com os irmãos, voltemos a ter alegria no relacionamento, começando dentro de casa, marido, mulher, pais, filhos, irmãos, filhos e pais, amigos. E desta maneira, o Senhor é glorificado através da nossa vida. Desta maneira, nós podemos levar outros a desejarem nosso estilo de vida. E desta maneira, nós podemos viver cheios da presença de Deus. Deus preparou esse dia para produzir isso no coração de cada um de nós. E eu quero ser o primeiro, nesta noite aqui, como está escrito lá em Tiago, capítulo de número 5, verso 16,
que diz assim: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, somos curados. Lá em 1 de João, capítulo de número 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus nos perdoa, mas a cura vem quando nós confessamos para os nossos irmãos. Perdão vem de Deus, a cura vem quando confessamos aos nossos irmãos e oramos uns com os outros. E eu quero fazer aqui nesta noite, junto com vocês, uma confissão pública e uma declaração pública de desejo de ter este poço limpo. A declaração de que estou disposto sempre a perdoar, a relevar, a deixar de lado tudo aquilo que impede este fluir. E se você deseja isso para a sua vida, eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero te dar alguns segundos para pensar, porque a oração que eu vou fazer é para que o Espírito de Deus faça o rio fluir novamente em sua vida, a fonte fluir novamente em sua vida. Mas para isso é necessário que você decida de verdade, ainda que isso implique em procurar a pessoa ou as pessoas. Tem hora que isso não é possível, a pessoa já não está próxima, já foi embora, já morreu, mas à medida que isso é possível, é necessário que se materializem as atitudes que assumimos diante de Deus. Se você decide, se você deseja ver esse poço sendo desentulhado, ver a água limpa voltar a fluir, eu quero desafiar você nessa noite a receber pela fé a palavra que o Senhor nos dá, e permita que o Senhor nos cure neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você deseja isso para a sua vida, à medida que o Bruno nos dirige num cântico, eu quero desafiar você que crê, você que deseja, você que reconhece a necessidade, a ficar de pé no seu lugar. A primeira oração que eu quero fazer, por aquelas pessoas que sentem-se que de fato, em determinado momento caíram nesta cilada de Satanás, ficaram presas num cativeiro, mas que decidem nesta noite sair dele. Deus traz ao meu coração que o Espírito Santo vai produzir um milagre na vida dessas pessoas, que entendem que um dia caíram nesta cilada do diabo, na cilada do ressentimento, na cilada da amargura, na cilada da ofensa, mas que nesta noite, depois de ter ouvido esta palavra, decidem ser curadas. Eu quero desafiar você que está nesta situação a sair do seu lugar e vir aqui à frente, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque Deus quer libertar você nesta noite. Deus vai quebrar esta cadeia. Deus nesta noite vai promover cura completa, e você vai voltar a fluir. Águas vivas fluirão do seu interior. Pode chegar mais perto, por favor, para que aqueles que estão atrás possam vir à frente. A palavra de Deus diz que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
O que vocês estão fazendo aqui nessa hora é justamente cumprir esse princípio. Estão reconhecendo que um dia permitiram que o poço fosse entulhado. Mas o Senhor nesta noite vai limpar de todo o entulho. E a palavra de Deus diz: se nós confessarmos uns aos outros o nosso pecado, nós somos curados. E quando nós fazemos isso publicamente, como estamos fazendo aqui, nós estamos confessando a Deus, mas estamos confessando uns aos outros. E Deus vai produzir um efeito sobrenatural na vida e no coração de cada um de vocês. E vocês vão sair daqui nesta noite livres. E esses rios de água viva, e esta fonte de água viva vai voltar a fluir do interior de cada um de vocês. Eu quero que você permita agora que o Espírito Santo entre no seu coração, entre em sua vida, entre na sua memória. Feche seus olhos agora. Põe suas duas mãos sobre o seu coração. Espírito Santo, vem agora sobre esta vida. Espírito Santo, entra agora na memória dos teus filhos. Entra agora nas emoções. Espírito Santo, vai agora tratando no mais profundo deste coração. Vai levando esta vida a experimentar agora a decisão mais importante da sua vida, depois de ter recebido a salvação, que é a decisão de perdoar, a decisão de abençoar, a decisão de voltar a fluir como rios de água viva. Vem Espírito Santo agora, vai entrando, vai entrando, vai entrando no quarto escuro deste coração, no lugar aonde o Senhor não entrava há muito tempo, porque este quarto estava fechado, a porta estava trancada. Mas nesta noite esta vida se abre para o Senhor. Mas nesta noite o Senhor entra no quarto escuro e a luz volta a brilhar. Nesta noite o lugar do entulho é limpo pela água limpa do Espírito Santo, é purificado pelo sangue de Jesus. E nós repreendemos agora toda a atuação do inimigo, que ao longo dos anos lançou entulho sobre este coração, sobre esta vida, e em nome de Jesus, nós declaramos aqui: o cativeiro está sendo aberto, as cadeias estão sendo quebradas, o teu Espírito está entrando, e a vida volta a fluir, e a vida volta a fluir, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, através do teu Espírito Santo, realiza esta obra agora. Vai removendo, Senhor, vai removendo as marcas emocionais, vai removendo, meu Pai querido, as feridas agora, Senhor, sejam cauterizadas, e em nome de Jesus, as lembranças sirvam apenas como testemunho daquilo que um dia aconteceu, mas do que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Eu quero convidar você que está aqui à frente agora a orar junto comigo. Senhor Jesus, nesta noite, depois de ouvir a tua voz, eu decido liberar aqui perdão, graça, amor, misericórdia. Eu decido limpar os poços que estavam entulhados em minha vida, e eu decido crer na tua palavra, porque está escrito: quem crê em mim, diz Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Declare comigo: eu creio que a partir de hoje a água viva começa a fluir de novo, e a minha casa, e aqueles que estão à minha volta, e a minha própria vida será uma bênção. Tudo será influenciado por este novo fluir, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero convidar você a dar